Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de Branco e Preto. Eu sou Alexandre Frade e eu tô aqui para falar sobre jogos históricos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like e ajude o canal a crescer cada vez mais. Semana de jogo contra o Red Bull Bragantino, nada melhor do que relembrar alguns jogos históricos desse confronto. O primeiro, nada mais é do que o primeiro jogo desse confronto que aconteceu em 1958. Um amistoso no estádio Marcelo Stefano, em Bragança Paulista, São Paulo, no dia 19 de 1 de 1958, o Santos vence o então Clube Atlético Bragantino por 4-1. Os gols da partida pelo Santos, Guerra, Pelé, Pepe e Tite; pelo Bragantino, o Zeca. O Santos foi a campo nessa partida com Manga, Dalmo, Getúlio, Fiote e Brauner. Depois entrou Feijó, Urubatão e Jair Rosa Pinto. Depois entrou Afonsinho, Dorval. Depois entrou Alfredinho, Pagão. Depois entrou Guerra, Pelé. Depois entrou Ciro e Tite. Depois entrou o Pepe, o técnico Lula. Esse foi o primeiro confronto da história realmente, mas foi marcado também o ano de 1958 por esse time aqui que está na tela, que foi aclamado como a máquina de fazer gols durante a campanha do Campeonato Paulista de 1958, quando o Santos recuperou o título de maneira extraordinária. A temporada foi repleta de goleadas memoráveis, destacando-se as vitórias impressionantes sobre o Nacional, 10-0, Guarani, 8-1 no turno e 7-1 no retorno, e contra o arquirrival Corinthians por 6-1. Ao longo dos 38 jogos, o Santos marcou 143 gols, demonstrando um desempenho extraordinário. Pelé brilhou como artilheiro, alcançando a marca notável de 58 gols. Nos 3 anos seguintes, a equipe continuou a sua trajetória, ultrapassando a marca de 100 gols em todos os campeonatos paulistas. Esse time foi um time, sim, que podemos dizer que começou nesse amistoso contra o Bragantino e terminou o ano como a máquina de fazer gols. Nessa foto tá aí o elenco com a faixa de campeão paulista. Em pé, se a gente contar ali da esquerda para a direita, tem o técnico Lula, Feijó, Dalmo, Zito, Fiote, Urubatão, Manga, Laércio, Elvio e Getúlio; e agachados, Dorval, Hélio, Álvaro, Afonso, Pagão, Guerra, Pelé, Pepe, e no cantinho da foto ali, o massagista Macedo. Esse foi o nosso primeiro jogo desses dados históricos, podemos dizer assim, do confronto. E o segundo é bem legal também, porque no dia 5/7 de 1966, o Santos vence o Bragantino por 6-2 na Vila Belmiro. E o jornal A Tribuna da época, ele tem um destaque bem bacana, que é sobre Santos ainda sem Pelé, joga hoje contra o Bragantino. O Pelé, que na ocasião não estava disponível para o confronto, porque estava se recuperando de uma lesão, e aí a tribuna destaca também que, de fora, embora participasse do treinamento ontem, tanto na parte física quanto no ensaio do conjunto, não teve Pelé confirmado a sua volta ao quadro santista contra o Bragantino. Deverá retornar, todavia, sábado no Pacaembu contra o Corinthians. O jornal A Tribuna também destaca que os profissionais do Santos encerraram na manhã de ontem
os preparativos para a penúltima peleja do turno, participando de um treino coletivo na Vila Belmiro. É bem bacana quando você vê esses recortes de jornal e a maneira também como eles tratavam as partidas, né? Como uma peleja, né? Que é bem interessante isso. Mas o Santos ele foi a campo sem Pelé. E aí você imagina, sem Pelé, como é que será esse time? Mas esse time do Santos não tinha só Pelé, né? Ele sempre teve grandes jogadores. E no dia 5/10/1966, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, o Santos vence o Bragantino por 6-2. Os gols da partida, Toninho Guerreiro, aos 10 e aos 13 do primeiro tempo, Carlos Alberto Torres, aos 3 minutos de pênalti do segundo tempo, Toninho Guerreiro, aos 12, aos 19 e aos 43 minutos do segundo tempo, marcaram para o Santos. É isso aí, gente. Toninho Guerreiro, nessa partida, ele marca 5 gols. Pelo Bragantino, Ilcinho, aos 34 do primeiro tempo, faz o primeiro gol do Bragantino, e o Carlos Alberto Torres, contra, aos 37 do segundo tempo, faz o segundo gol do Bragantino. O Santos, que foi a campo nessa partida com Laércio, Carlos Alberto Torres, Mauro e Geraldino, Zito, Oberdan, Dorval, Joel Camargo, Toninho Guerreiro, Coutinho e Edu, o técnico Antoninho. O Antoninho, ele tá até aí escrito interino, porque na verdade o técnico da época, que era o Lula, ele estava suspenso, então o Santos foi comandado pelo o Antoninho. E o jornal A Tribuna do dia seguinte destaca, não tem outra coisa para destacar, né? Além da Santos goleia o Bragantino e Toninho faz 5. Esse é o grande destaque da partida. Toninho Guerreiro marcando 5 gols e se tornando o artilheiro da competição. Porque até então ele não era o artilheiro da competição. Com esses 5 gols, ele chega à marca de 13 gols e assume a artilharia. A figura de maior destaque na ofensiva santista, Toninho assinalou nada menos do que 5 dos 6 tentos do Santos. Na peleja de ontem na Vila Belmiro, é o novo artilheiro do Campeonato Paulista com 13 gols marcados. Esse também foi um dos destaques do jornal A Tribuna no dia seguinte. Tem um vídeo bem bacana aqui que eu vou colocar para vocês sobre alguns lances, que mostra alguns lances da partida, né? E é sempre bom relembrar essas imagens, porque a gente se encanta em ver um Santos numa época que era realmente diferente, né, para o Santista, que era uma época só de glórias, realmente. E tem um outro ponto bem legal desse ano, que o Pelé ele vinha numa sequência de artilharias do Campeonato Paulista, que teve início em 1957. E foi até 1965, porque nesse ano de 1966, o Toninho Guerreiro, ele marca 27 gols e quebra essa sequência de artilharias do Pelé e se torna o artilheiro do campeonato daquele ano. Você viu aí como a facilidade que ele tem aí de marcar gols, então acho que está um pouco explicado por que da artilharia e por que ele conseguiu quebrar essa sequência de artilharias do Pelé.
porque realmente é um jogador que sabia fazer gol e era diferenciado. Essas imagens são do Wesley Miranda da Sofis, dá o crédito aqui para a Sofis, que é uma associação sensacional. Para quem não sabe o que é a Sofis, é a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube. Então, você que quer conhecer tudo sobre a história do Santos Futebol Clube, procura a Sofis. A Sofis tem um canal do YouTube, então é só procurar a Sofis nas suas mídias sociais e no YouTube, que você vai conhecer muita história do Peixão. Esse foi o nosso segundo jogo. E o terceiro nada mais é do que o primeiro jogo como Red Bull Bragantino. Em 2019, o Bragantino é vendido. Em 2020, estreia no Campeonato Paulista como Red Bull Bragantino. E o jornal A Tribuna da época destaca no dia do jogo: Santos estreia com casa cheia no Paulista. Um dia antes, mais de 9 mil ingressos já tinham sido vendidos, então a expectativa era realmente de uma Vila lotada, e que se confirmou no dia da partida. Realmente a Vila teve um público bem bacana. Depois eu vou até passar para vocês aqui certinho. Também a tribuna destaca que o Santos encerra a pré-temporada com um treino livre na Vila Belmiro, né? E teve aquele famoso rachão descontraído para 2.000 pessoas, 2.000 torcedores que foram lá apoiar o Santos nessa estreia do ano, né? Porque esse foi a estreia do Santos não só no Paulista, mas também no ano. E a foto que está aí em registro é uma foto bem legal que mostra o técnico da época, o Gesualdo Ferreira, com os nossos ídolos eternos: Dorval, Edu, Mengalvio e Serginho. No dia 23 de 1 de 2020, o Santos estreava com um empate em 0-0 contra o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. O confronto foi marcado por um primeiro tempo sem muitas oportunidades para ambas as equipes e um segundo tempo de um Bragantino um pouco mais presente no ataque, mas com um Santos conseguindo se segurar bem na defesa e mantendo o placar de 0-0. O jornal A Tribuna do dia seguinte, ele destaca alguns... Tem um destaque aí bem legal, que é: o Santos não sai do zero na estreia do Paulista. Time joga mal, empata contra o Bragantino. Na coletiva, o técnico Gesualdo Ferreira, ele diz que o Santos pecou por ter muita pressa e não conseguir ter calma para armar as jogadas. Realmente o Santos jogou mal nessa partida. Não foi só, né, nessa partida, no período que o Gesualdo ficou no Santos, não foi um período muito bom, né, do Santos, então ele não ficou muito tempo também na Vila, mas esse foi a estreia e o registro tá marcando ali que é a nossa estreia contra o Red Bull Bragantino, né, que é bem legal como registro histórico para o Santos. Eu tenho aí os melhores momentos do jogo, e enquanto passa os melhores momentos, eu vou dar alguns dados sobre essa partida. Um público de 12.412 pagantes, o Santos foi a campo com o Everson, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Carlos Sanches e Pituca, Marinho, Delis Gonzalez, Caio Jorge, Raniel, Eduardo Sacha e Arthur Gomes. O técnico Gesualdo Ferreira. Desse time, quem permanece ainda no elenco do Santos são dois jogadores que hoje estão contundidos, né? O Felipe Jonathan
está em fase final ali, né, de recuperação, e o Alisson também, que acabou sofrendo uma lesão grave, e ambos não voltam esse ano, né? Mas tem uma curiosidade, né? Nesse jogo de estreia contra o Red Bull Bragantino, o nosso atacante era o Eduardo Sacha, que na quinta-feira será o nosso adversário, é hoje atacante do Red Bull Bragantino. Vocês conseguem perceber aí pelas imagens que o segundo tempo realmente foi de um Red Bull Bragantino mais presente no ataque, e com o Santos chegando ao ataque algumas vezes apenas, né? Mas o time conseguiu suportar bem esses ataques, essa pressão do Red Bull Bragantino, e pelo menos iniciou a temporada com um empate e não uma derrota em casa. É isso aí, galera. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, compartilha, porque ajuda o canal a crescer cada vez mais. Valeu, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.